Thelma, teve um assunto que está mobilizando aqui uma comunidade específica de Cachoeira do Sul, que envolve a comunidade escolar da Escola Favo de Mel, né? A comunidade está insatisfeita com a saída de 2 servidoras dessa escola e aí até estava prevista para hoje à tarde uma mobilização da comunidade e tal. Como é que ficou essa situação? Já que a gente está falando muito aí sobre como se diz, né, foi uma mudança nos 46 do segundo ali, já tinha uma prorrogaçãozinha e aí essa mobilização se desfez. O que aconteceu? Hoje de manhã eu estive lá na Favo de Mel, conversei com o pessoal do Círculo de Pais e Mestres, com essa associação que envolve professores, comunidade escolar, enfim, e a história era a seguinte: 3 pessoas foram desligadas desse quadro que compõe a Favo de Mel, que é uma escola de educação infantil, uma escola que é excelência aqui no município de Cachoeira do Sul. E essa mudança no quadro de funcionários fez com que boa parte dos pais ficassem insatisfeitos, porque eles perderiam uma secretária, uma supervisora e a diretora perderiam um turno de atendimento durante o efetivo prestação de serviço ali, que é os 2 turnos em que essas crianças são atendidas. São mais de 100 crianças atendidas na Favo de Mel, que variam idade aí de 2 a 5 anos. A mobilização aconteceu para que a Secretaria de Educação revisse essa decisão, revisasse isso, voltasse atrás e deixasse a diretora, a supervisora e a secretária na escola para garantir a manutenção dessa excelência no atendimento a esses pequenininhos que ficam lá nos 2 turnos nessa escola, na zona norte de Cachoeira do Sul, no bairro Ponte Verde. Na manifestação hoje pela manhã, alguns pais diziam, na verdade, argumentavam que a educação de Cachoeira do Sul está enfrentando um problema no atendimento a crianças dessa faixa etária. Precisa, então, abrir uma nova escola, que a gente já falou aqui, que é um dos planos da educação, abrir uma nova escola de educação infantil para, pelo menos, diminuir esse déficit aí, que passa de 120 alunos, que ficaram sem vagas na educação infantil e precisam, então, ser realocados. O plano é a abertura de uma nova escola e os pais lá, com quem eu conversei na Favo de Mel, argumentavam que um dos motivos para a retirada desses profissionais seria uma medida emergencial para tentar garantir a abertura dessa outra escola. É aquela história do cobertor curto, né? Ia tentar tirar de um lado para tentar cobrir do outro. Por fim, estava agendada então essa reunião hoje às 18 horas, mobilizando toda a comunidade ali do bairro Ponte Verde, os professores, os alunos, os pais, a própria coordenação do CPM, esse com quem eu conversei hoje pela manhã, para que eles, no mínimo, conseguissem uma agenda com a secretária Ângela Chu, que não tinha condições de atender na última semana, ou que não confirmou essas agendas com esses pais e professores. A reunião que eles tiveram lá foi só de oficialização da retirada desses 3 servidores, sem nenhuma explicação mais convincente, ou mesmo de como seria recomposto esse quadro para garantir o atendimento na escola. Agora, no finalzinho da manhã, eu consegui conversar com a secretária de Educação, Ângela Chu, falei com ela por telefone e ela me informou que no início da manhã teve uma reunião com a diretora da escola e algumas questões foram definidas, mas o problema ainda não tinha sido solucionado. Então, a gente já estava com o material todo pronto para ir ao ar, para convocar, então, essa comunidade escolar, que o CPM estava se manifestando, convocando a comunidade escolar para esse manifesto, tentando aí reverter a situação. Então, no finalzinho da manhã, ali, faltando 10 minutos para o meio-dia, a secretária entrou em contato com a gente conseguiu conversar com ela com mais tranquilidade. Ela disse que, em função da excelência no atendimento da escola, em função de todas as argumentações que foram apresentadas tanto pelo CPM como pela própria direção, a situação teria sido revertida, que ela estaria à disposição, inclusive, para conversar com os pais. Se justificou que na semana passada ela estava com muitos compromissos e não tinha condições de atender com tranquilidade a esses pais e professores da Escola Favo de Mel. Disse ainda que está amparada por uma manifestação da sua assessoria jurídica, por um parecer que encontrou ali condições de fazer esse ajuste que vai manter, então, a composição dos efetivos trabalhadores lá da Escola Favo de Mel. Portanto, aquela manifestação que estava prevista para as 18 horas tende a ser suspensa hoje, Daniel, porque o problema foi solucionado, nossa, enrolei a língua aqui, ali nos 46 do segundo, porque estava pronto tudo aí para o pessoal se manifestar com força pela
pelo menos pela recomposição desse quadro. A explicação que eu recebi hoje de manhã de uma das representantes do CPM é que ainda que a SMED tivesse tirado 20 horas da diretora, como era a proposição, ou feito uma retirada temporária de algum servidor, se existe uma determinação legal de composição de quadro, que tem previsto uma diretora, uma vice, supervisora, secretária e determinado número de professores para atender este educandário, não há justificativa para que a própria secretaria jogue contra aquilo que argumenta em suas legislações, em suas determinações. E era o que estava acontecendo. Tinha uma decisão contrária a tudo que está previsto nas regulamentações do Conselho Municipal de Educação, inclusive nas leis que regem a organização das escolas no município. Ângela Chu, então, veio com essa resposta aí para a gente, uma resposta positiva. A gente espera que, de fato, esse acordo se cumpra, né? E que os pais tenham acesso, então, a conversar com a secretária para ajustar esses pontos. Manifestação dela por telefone para mim, inclusive dizendo que todos os esforços foram empregados em reconhecimento ao trabalho que é prestado e o serviço que é prestado para a comunidade do bairro Ponte Verde ali pela Escola Favo de Mel. Tem problema para resolver? Tem aí questões que precisam ser ajustadas, porque precisa de efetivo em outras escolas, né, Daniel? Mas a prefeitura, como a gente também já mostrou aqui, está com a corda no pescoço no que diz respeito ao limite de teto de gastos. Então, até abril, pelo menos, vai ter que jogar aí como pode, da maneira que for possível, remanejando daqui, puxando o cobertor dali, para manter a cobertura de trabalho e de efetiva prestação de serviço para a comunidade, já que não tem recursos para contratar ninguém. Pois é, Thelma. Fica agora aqui a referência, né, dessa mobilização da comunidade do bairro Ponte Verde, como você mencionou. É claro que a Secretaria da Educação de Cachoeira do Sul não vai conseguir atender a todas as demandas, mas mesmo que todas essas demandas não sejam atendidas, essa discussão, essa mobilização da comunidade escolar, professores, pais, aqueles que têm algum tipo de relacionamento com a escola, nas quais os seus filhos, né, irão estudar, certamente é uma mobilização importante justamente para discutir rumos, o que pode ser feito para melhorar a educação pública, né, tão importante para a formação da maioria da nossa sociedade, para a formação de cidadãos, para a formação do pensamento e lá na frente também para a formação de profissionais, por que não, né, Thelma? Fica aí certamente um exemplo. Sem dúvida, na verdade é exatamente isso que essa manifestação deixa claro, né? O comprometimento da comunidade escolar, não só dos professores, mas das famílias também, em tentar, junto com o poder público e com todos os seus braços, buscar soluções para manter o nível de qualidade da educação. A gente sabe que é lugar comum falar isso, mas a educação é a base de toda a construção de uma sociedade, né? É importante manter sempre esse canal de comunicação aberto e mostrar que existe uma força por trás também que sustenta esses professores, que sustenta essa estrutura de educação frente a esses embates aí, essas dificuldades, né, Nunes? Com certeza. Muito obrigado, Thelma, pelas informações.